quanto a ele, né, ele não sabe, mas ele nunca ouviu falar de alguém que ao nascer tivesse passado pela fila do carimbo, né? Vou conseguir imaginar que ele pergunta se você consegue imaginar Deus carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo. E aí ele diz, né, merecedor, não merecedor, merecedor, não merecedor. Então ele diz, definitivamente não merecedor. E ele diz, sinto muito, não acredito que as coisas aconteçam assim, né? E aí ele diz que ninguém lhe impõe esse rótulo, né, de merecedor ou não merecedor. É você mesmo que faz isso, quem inventa isso e quem decide isso. Você e só você determina se é ou não merecedor. É um ponto de vista exclusivamente seu. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história, é simples assim. Eu tenho um ponto de vista bem interessante sobre isso, né? Hoje eu estava gravando pro meu curso de autoconhecimento e autocura, né? O Alquimia. E eu tenho um ponto de vista bem interessante sobre isso, né? Não é tão simples assim, se você acha, né? Você pode até achar que você é ou não merecedor, mas tem o nosso inconsciente, né? Então, nosso inconsciente determina muito mais do que nós gostaríamos, né? Então, pode parecer ser simples, mas na hora de colocar em prática, né? Tem muitas coisas que estão ali guardadas e que a gente não tem lembrança. Então, eu estava falando sobre isso hoje, no módulo, né, do nosso inconsciente. E aí ele diz, né, que um princípio da riqueza é, se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Então você pode até dizer isso com a mente racional. E se você fizer muitas afirmações e você, né, tiver uma força de ânimo, você pode até fazer uma reprogramação mental, né, que também não vai ser instantânea, mas é possível. Então eu, por exemplo, mudei algumas crenças minhas sobre dinheiro fazendo afirmações. Então eu colocava, né, eu sou filha do dono do ouro e da prata, então eu vejo ouro em pó e nada é impossível, né, eu sou herdeira do criador de tudo que há. Então eu ia fazendo essa afirmação. Só que daí, às vezes, existem outras crenças, né, de permissão. Será que eu tenho permissão para ser feliz? Sei lá o que a pessoa ouviu, às vezes, numa infância, né? Então, como essa família era, se era uma família funcional, se não era. Então, eu não concordo 100% com isso, mas bora lá. Aí ele diz aqui, mas por que as pessoas fazem isso consigo mesma, né? Porque inventam a história de que não são merecedoras. Por que isso é da natureza da mente humana? Você já percebeu que um cão não se preocupa com essas coisas? Consegue imaginar um cachorro dizendo, não vou enterrar esse osso para o dia em que tiver fome, porque não mereço? Criaturas pouco inteligentes como essa nunca fariam isso consigo mesmas. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. Isso eu super concordo, né? Os animais às vezes tem algum discernimento aí que a gente às vezes não está conseguindo ter. Mas também o animal não tem, ele pai e mãe, né? Colocando crenças e colocando rótulos nele. Então tem essa diferença, eles têm essa vantagem. Então aqui, ó. Ele diz que... Peraí, consegui já mostrar. Criaturas pouco inteligentes como essa nunca fariam isso consigo mesmas. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. Então, assim, eu não acredito que a gente se limite o que a gente quer, né? Nós somos programados, temos um programa mental rodando e aí nós aprendemos. É um aprendizado que tivemos. E esse aprendizado está rodando anos e anos e anos. Então já é um programa, né? E já vai meio que no piloto automático. Então, se a gente não tem clareza, não traz para o consciente, não ressignifica isso, não é uma coisa tão assim simples, né? Aí ele diz aqui, um dos meus próprios ditados é, se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Eis, portanto, a minha sugestão. Como é muito mais fácil mudar a história do que o seu senso de merecimento, altere a sua história em vez de preocupar-se em modificar o seu senso de merecimento. É bem mais simples e barato.
Apenas invente uma história nova e mais positiva e viva. Viva! Eu não posso fazer isso, afirma você. Sinto muito, mas não sou indicada para dizer se sou ou não merecedor. Isto tem que partir de outra pessoa. Sinto muito, digo eu. A questão definitivamente não é assim. Não faz a menor diferença o que alguém diz agora ou disse no passado. Porque para que essa ideia dê resultado, você tem que acreditar nela e aceitá-la por inteiro. E isso não pode ser feito por outra pessoa que não seja você mesmo. Então, eu fiz, né, essa afirmação e eu super acredito nela, porque eu acredito que meu pai, assim, que me fez, é acima, né, dos meus pais aqui da Terra. Então, eu super acredito e faço as perguntas que eu indiquei para vocês lá no canal do Telegram, né, todos os dias, e crio muitas coisas. Comecei do zero, só fazendo perguntas, né? E aí depois comecei usando as minhas afirmações, o meu ritual matinal, e aí fui mudando meu humor, então meu humor foi mudando junto a minha vibração, e com isso eu fui atraindo as coisas, porque eu fui mudando, né, o meu campo eletromagnético. Então, vamos ver o que ele diz aqui. No entanto, apenas fazê-lo sentir-se melhor. Vamos jogar o jogo. A partir desse momento, eu o declaro merecedor pelo resto da sua vida. Aceito, recebo! Aí ele diz, se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Realmente, né? Nós somos seres infinitos, né? E nós ainda usamos tão pouco das nossas capacidades, né? Do nosso poder mental. A gente usa tão pouco, a gente está tão limitado ainda. E existem tantas coisas que a gente pode usar e acessar, né? E um dos caminhos é o conhecimento, né? Porque você só consegue mudar aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não tem como mudar. Então, eu sempre trago algum estudo de livro, porque eu acho que o conhecimento é poder, acho que o conhecimento liberta. Então, eu tô sempre me autodesenvolvendo. E aí eu vou trabalhando essa musculatura, né? Que no cérebro não tem um músculo, mas é como se fosse uma musculatura que a gente precisa fortalecer. Então, assim, nós somos o quê? Nós somos um programa sendo repetidos durante anos, que foi formatado pelos nossos pais. E aí, se aquele programa que nós temos, nós não gostamos, não está alinhado com quem nós queremos ser, nós temos que mudar, né? Colocar um novo programa no lugar. E aí, realmente, se a gente nasce numa família que coloca o nosso tamanho de 3 metros, o carvalho vai ser bem maior do que a gente. Mas se a gente começa a fazer busca, né, de autoconhecimento, da física quântica, todas essas coisas que eu tenho proposto aqui no canal, a gente pode realmente crescer muito mais até do que um carvalho. Antes de começar